E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar as ondas eletromagnéticas. Então vamos começar aí com o espectro eletromagnético, né? Então aí no século XIX, o século XIX teve uma posição de muito destaque no desenvolvimento da eletricidade, do magnetismo e da ótica, mais especificamente na natureza da luz, como a gente já viu aí nas videoaulas anteriores. Já o ponto culminante dessa evolução foi a previsão e, posteriormente, a comprovação das ondas eletromagnéticas. Então, desse período aí, a gente vai destacar aqui de forma resumida alguns trabalhos aí. Primeiro deles desse cara aí, o Thomas Young. Ele terminou o doutorado dele em 1796 na Universidade de Göttingen, na Alemanha, com uma tese sobre acústica, mais especificamente sobre a voz humana. As pesquisas sobre cordas vibrantes e tubos sonoros e a influência das experiências com ondas sonoras e sobre a interferência de ondas na água levaram Young a apresentar à Royal Society of London, em 1801, os resultados dos seus experimentos sobre a interferência de raios luminosos que revelava o caráter ondulatório da luz. Então ele fez com ondas mecânicas aquilo também que era previsto para acontecer com ondas eletromagnéticas, mais especificamente com a luz. Já o segundo trabalho, que é sobre a conexão entre a eletricidade e magnetismo, desse cara aí, que em 1820, o Hans Christian Ørsted, durante uma aula, ele observou a deflexão da agulha de uma bússola colocada próxima a um fio percorrido por uma corrente elétrica. A gente já viu aí na videoaula anterior. Essa observação de uma corrente elétrica que gerava um campo magnético pode ser considerada como sendo o marco zero do eletromagnetismo, ou seja, a unificação da eletricidade com o magnetismo. Já o terceiro trabalho desse carinha aí, o Michael Faraday, sobre a sua descoberta da indução eletromagnética, lá em 1831. Em um dos seus experimentos, ele descobriu que era possível produzir uma corrente elétrica por meio de um ímã em movimento, na região onde se encontrava um fio condutor, que é a base aí dos geradores das usinas hidrelétricas. E já na segunda metade do século XIX, entre 1864 e 1865, esse carinha aí, o James Clerk Maxwell, unificou as teorias sobre eletricidade e magnetismo existentes na época em um conjunto de equações que são muito importantes na física, que passariam a ser conhecidas como equações de Maxwell. A importância desse trabalho é comparável à formulação das leis dos movimentos por Newton. Como elas são leis assim, um pouco mais elaboradas, que exigem uma matemática mais avançada, infelizmente elas não são ensinadas aí no ensino médio. E além das equações de Maxwell, englobaram as leis da eletricidade e do magnetismo, que tiveram uma consequência fundamental. Elas previam a existência de ondas eletromagnéticas que se deslocam no vácuo com a velocidade da luz, que a gente sabe que é de 300 mil km por segundo. Essa previsão foi verificada experimentalmente por esse carinha aí da foto, o Heinrich Rudolf Hertz, em 1887, que ele utilizou uma fonte de frequência conhecida para produzir ondas eletromagnéticas estacionárias. Então, Hertz mediu o comprimento de onda e, como a frequência da onda é igual à da fonte, ele, usando uma equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda F, que a gente já viu, ele verificou que a velocidade da onda era igual à da luz, comprovando a teoria de Maxwell. Em reconhecimento ao trabalho do Hertz, a unidade de frequência no Sistema Internacional de Medidas leva aí o nome dele, é o Hertz. Agora, quem são aí as ondas eletromagnéticas? O que são ondas eletromagnéticas? Então, olha aí na figurinha, elas são basicamente um campo magnético perpendicular a um campo elétrico, eles formam 90 graus. Então, assim como produzimos ondas mecânicas na água por meio da agitação de uma varinha, a gente pode produzir ondas eletromagnéticas no ar mediante a variação de uma corrente elétrica, do movimento de uma carga elétrica, de um campo elétrico ou magnético. E a frequência das ondas produzidas é igual à frequência da fonte, igual ao Hertz fez no experimento dele. Então, como todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade no vácuo, ou seja, com a velocidade da luz, a sua classificação é feita com base na frequência ou no comprimento de onda.
Então, as frequências das ondas eletromagnéticas variam de alguns ciclos por segundo, né, o Hz, a valores quase inimagináveis, como 10 elevado a 22 Hz, ou seja, o 1 seguido de 22 zeros, né? Isso em 1 segundo, que é a frequência de alguns raios cósmicos. E em termos de comprimento de onda, nós vamos ter uma variação que vai incluir valores extremamente pequenos, da ordem de 10 elevado a menos 15 metros, até valores da ordem de metros. Então, prosseguindo aí, quais são as características das ondas eletromagnéticas? Ano passado nós estudamos o som, né? A ondulatória estudou o som. Agora, quais seriam essas características das ondas eletromagnéticas? Então, como a gente já viu lá do ano passado, quando a gente estudou ondas, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio físico para se propagar. Elas podem se propagar também no vácuo. As ondas eletromagnéticas são transversais. Lembra da figurinha, né? Tanto o campo elétrico quanto o magnético, eles vão oscilar, eles oscilam uma direção perpendicular à direção do estímulo que as produz. Então, elas são produzidas, né, de forma perpendicular à direção de propagação. Elas vão se propagar nas 3 dimensões do espaço, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas são ondas tridimensionais. Elas podem sofrer diversos tipos de fenômenos. Então, qualquer onda eletromagnética pode sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, dispersão, espalhamento, polarização, etc. Então, todos esses fenômenos aí podem também acontecer com as ondas eletromagnéticas. E a sua velocidade de propagação vai depender exclusivamente do meio em que elas se propagam, uma vez que cada meio vai apresentar um determinado índice de refração. Como a luz é uma onda eletromagnética, a gente só consegue fazer o estudo aí visivelmente com a luz. Então foi a parte que a gente estudou aí no finalzinho do ano passado, que foi a parte da ótica geométrica, né? Então cada meio de propagação vai ser determinado por um índice de refração. Então a velocidade da onda eletromagnética nesse meio vai depender desse índice de refração. Lembrando que o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio. Agora nós vamos ver algumas características físicas das ondas. A gente já estudou na ondulatória ano passado, mas vamos relembrar isso aqui e aplicar nas ondas eletromagnéticas, né? Então nós temos aí a amplitude, né? Lembrando aqui a amplitude, é uma onda eletromagnética, 2 grandezas estão oscilando. Quem são essas 2 grandezas que oscilam na onda eletromagnética? É o campo elétrico e o campo magnético. E cada um desses campos possui uma amplitude, e essa amplitude é dada pelo valor máximo de cada campo e tem relação com a energia que a onda é capaz de transferir a cada segundo. Então, a amplitude da onda eletromagnética vai ser dada pela amplitude do campo elétrico e do campo magnético. A frequência F de uma onda é a medida do número de oscilações que seus campos elétrico e magnético realizam durante o segundo, né? Definição de frequência. E no Sistema Internacional de Unidades, como a gente já sabe, a frequência é determinada em Hz. E a frequência de uma onda é determinada pela fonte no instante de sua geração e não muda durante a propagação da onda, mesmo que ela passe por meios diferentes. A gente já viu ano passado. Muda o meio de propagação da onda, ela muda a sua velocidade, ela muda o seu comprimento de onda, mas ela não muda a frequência. Então guarda isso daí, anota no caderno. Olha aí, a frequência de uma onda não muda durante a propagação, mesmo que ela passe por diferentes meios. Então guarda aí, a frequência de uma onda nunca se altera. Você altera a velocidade e o comprimento de onda, mas a frequência ela sempre vai ser invariável. Outra grandeza que a gente viu também, comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Então, o comprimento de onda equivale à distância entre 2 cristas ou 2 vales da onda eletromagnética. Ela diz respeito à distância que uma onda percorre até que se complete uma oscilação do campo elétrico, né? Então, comprimento de onda é a distância entre 2 cristas ou 2 vales da onda. E a velocidade, né? Como a gente já sabe, toda onda eletromagnética viaja, né, com a mesma velocidade. Então, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética V vai depender do meio onde ela se propaga. A gente viu, para cada meio a gente tem um índice de refração diferente e uma velocidade de propagação diferente. Ela é medida no Sistema Internacional em metros por segundo.
Diversos experimentos demonstraram que todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, que é chamada de velocidade da luz no vácuo e é representada pela letra C. Esse valor da velocidade da luz no vácuo vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Ou seja, como a gente sabe, como a luz é uma onda eletromagnética, então todas as ondas eletromagnéticas no vácuo vão ter a mesma velocidade da luz. E aí, durante o intervalo de tempo t, que é o período da onda, né, o intervalo que ela gasta para executar uma oscilação, ela vai se propagar pela distância de um comprimento de onda lambda. Então, pela distância percorrida e pelo tempo gasto, a gente pode definir a velocidade v de propagação dessa onda como sendo v é igual a lambda f. Então, a velocidade de propagação de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. A gente também já viu isso ano passado. E como a gente sabe, a frequência é o inverso do período, 1 sobre t. Então, se eu substituir isso daí, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha velocidade de propagação é igual a lambda, o comprimento de onda, dividida pelo período, né, o tempo que ela gasta para executar uma oscilação. Agora nós vamos ver aí o espectro eletromagnético nessa figurinha aí. Então, nessa figurinha a gente tem o que a gente chama de espectro eletromagnético, que inclui as ondas eletromagnéticas com as suas frequências e comprimentos de onda correspondentes. E cada tipo de onda eletromagnética é produzida por um dispositivo diferente. Por exemplo, a gente tem as ondas de rádio por meio de circuitos elétricos oscilantes, e os raios X, que compreendem frequências muito altas, são obtidos por oscilações que ocorrem em nível atômico, ou pela desaceleração brusca de elétrons. Observando aí essa figura, observamos aí na figura que as ondas de rádio são as ondas eletromagnéticas que possuem a menor frequência e o maior comprimento de onda. Em seguida, nós temos as microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. E nesse espectro, os raios gama são as ondas eletromagnéticas com maior frequência e menor comprimento de onda. Do mesmo modo que as ondas mecânicas, as eletromagnéticas vão transportar energia e não vão transportar matéria. O forno de micro-ondas, como a gente vai ver, é um exemplo prático que confirma essa declaração. A energia transportada pelas ondas eletromagnéticas é utilizada para aquecer os alimentos. Então, agora nós vamos ver aí cada parte aí do espectro eletromagnético, né? Ou seja, as radiações eletromagnéticas. Nós vamos começar então com as ondas de rádio, né? Então, quem são as ondas de rádio? As ondas de rádio são o intervalo de frequências do espectro eletromagnético que são largamente utilizadas nas tecnologias de telecomunicações, né? Então, as ondas de rádio são usadas aí nas telecomunicações. As ondas de rádio, como a gente já viu, têm os maiores comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Elas vão se estender de 1 milímetro, né, de 10 a menos 3 metros, até 100 quilômetros. Ou seja, existe onda de rádio que tem um comprimento de onda aí de 100 quilômetros. Esse tipo de onda é usado para transmitir sinais de televisão, rádio, celular, internet e do GPS. E a título de curiosidade aí, o brasileiro Roberto Landel de Moura, ele foi a primeira pessoa que conseguiu transmitir dados por meio de ondas eletromagnéticas, né? E isso daí abriu espaço para a criação do rádio e do telefone, né? Hoje em dia a gente não vive sem celular, você mesmo deve estar assistindo aí essa videoaula aí no seu celular. Então aí, as antenas de telefonia móvel também utilizam as ondas de rádio. Então a gente tem essa casa aí com essas antenas de celular. Seguindo aí, nós temos as micro-ondas, né? Quem são as micro-ondas? Elas são ondas eletromagnéticas cujos comprimentos de onda estendem-se entre 1 metro e 1 milímetro. Então, a frequência vai estar entre 300 GHz e 300 MHz, respectivamente. Como a gente sabe, como a velocidade de propagação da onda eletromagnética é fixa, o meu V é fixo, então se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. E se eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento a frequência. Então, dessa forma, as micro-ondas vão se encontrar dentro do intervalo das ondas de rádio. Apesar disso, elas vão apresentar frequências um pouco maiores que as ondas de rádio e são utilizadas em aplicações diferentes. Então, os principais usos tecnológicos das micro-ondas são a rede sem fio, os roteadores Wi-Fi, na sua casa deve ter, é utilizado as micro-ondas, os radares, a comunicação com satélites, as observações astronômicas, todo mundo deve ter em casa também o aquecimento de alimentos, entre outros,
Então, como é que o forno de micro-ondas aquece os alimentos? Então, olha aí, as moléculas de água que estão presentes nos alimentos, elas entram em ressonância com as micro-ondas, que são liberadas pelo magnétron do forno micro-ondas. Aumenta as movimentações das moléculas da água, gera o aquecimento dos alimentos. Então, o que acontece? O magneto vai gerar ondas com uma certa frequência, que é a mesma frequência de oscilação natural da água. Então a água vai entrar em ressonância, ou seja, vai oscilar com a mesma frequência, e como a gente viu também lá no ano passado, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Então, como essas moléculas vão agitar, elas vão estar aí oscilando, então isso vai fazer com que aumente a temperatura da água, e como todo alimento tem água, consequentemente a gente vai aquecer aí o alimento. O infravermelho. Então, quem vem a ser o infravermelho? O infravermelho é uma onda eletromagnética de frequência menor que a luz visível. Está entre 300 GHz a 430 THz. E, portanto, ela ainda é invisível ao olho humano. A maior parte da radiação térmica emitida pelos corpos, que se encontra em temperatura ambiente, é radiação infravermelha. Nós, seres humanos, nós não conseguimos enxergar no infravermelho. Já o pernilongo consegue. Por isso que mesmo de noite no escuro, o pernilongo acha o corpo da gente e consegue aí sugar o nosso sangue. A radiação infravermelha, aplicações dela nos controles remotos de diversos aparelhos, na observação de satélites e no aquecimento de materiais para a indústria automotiva e têxtil, né? Então todas elas aí têm aplicações. Um exemplo aí é qualquer objeto que troque calor com o ambiente, ele vai sempre apresentar liberação de onda infravermelha. Essa imagem da figura foi obtida por meio de uma câmera sensível à radiação infravermelha, que vai destacar em vermelho as regiões do corpo em que a temperatura está mais alta. Também existem as câmeras infravermelho, tanto é que elas são até usadas nesses realities aí, né, no Big Brother, A Fazenda. Mas o que acontece? Mesmo escuro, você consegue ver ali a pessoa. Então, isso daí é utilizar também câmera infravermelha. Nós temos o espectro visível, que todo mundo conhece, que é o que a gente enxerga, né? Então, o intervalo do espectro eletromagnético, que pode ser visto pelo olho humano, é conhecido como luz visível, cujo comprimento de onda vai se estender entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Portanto, todas as imagens que vemos tratam-se da interpretação que o cérebro produz das ondas eletromagnéticas que forem emitidas ou refletidas pelos corpos ao redor de nós. O olho humano é capaz de perceber essas frequências de luz graças a dois tipos especiais de células que revestem o fundo do olho, os cones e os bastonetes. Então, é graças aos cones e bastonetes, que são os nossos sensores de radiação eletromagnética, que a gente consegue perceber essas frequências de luz. E o cérebro interpreta essas ondas eletromagnéticas através das imagens. Então, aí nós temos os comprimentos de onda. Para cada coisa, a gente enxerga o menor comprimento de onda 400, que é o violeta, e o maior é o vermelho, chega a 700 nanômetros aí o comprimento de onda. Prosseguindo aí, qualquer radiação que possui frequência menor que a da luz vermelha, ela é denominada de infravermelho. E quando as frequências são superiores à da luz violeta, as radiações são classificadas como ultravioleta. Então nós vimos as ondas de rádio, as micro-ondas e infravermelho. Então por que infravermelho? Porque o comprimento de onda é a frequência menor que a da luz vermelha. Como ela tem um comprimento de onda maior, ela tem a frequência menor. Então todas as frequências menores que da luz vermelha, a gente conhece como radiação infravermelha, e maior que a da violeta, o ultravioleta. Então, quem vem a ser então, o ultravioleta, então a radiação ultravioleta vai corresponder ao conjunto de frequências de ondas eletromagnéticas que são maiores que as frequências da luz visível e menores que as frequências de raio-x. Então, ultravioleta está uma frequência maior que a da luz visível e menor que a dos raios-x. E as radiações ultravioleta emitidas pelo Sol estimulam a criação de melanina, né, que é a que dá pigmentação à nossa pele, que dá cor, né, colora a nossa pele, que é responsável pelo bronzeado. Então, por isso, ao se expor ao Sol por determinado tempo, é possível aproveitar a incidência de radiação para gerar o efeito de pele bronzeada. Só que, lógico, tomando aí todos os cuidados, né, gente? Se tomar sol demais, pode provocar câncer de pele. Os raios-x, todo mundo conhece, pelo menos já fez um raio-x na vida, né? Então, os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética de frequência mais alta que o ultravioleta. No entanto, sua frequência ainda é inferior à frequência característica dos raios gama.
Os raios-x estendem-se pelo espectro eletromagnético entre as frequências de 3 × 10 elevado a 16 Hz e 3 × 10 elevado a 19 Hz, que corresponde a comprimentos de ondas muito pequeno, entre 0,01 nanômetros e 10 nanômetros, né? Lembrando que o nanômetro 10 elevado a menos 9 metros, né? E os raios-x, eles conseguem atravessar os tecidos humanos, mas são barrados pela maior densidade dos ossos. Como a pele tem densidade menor, né, e o osso tem uma densidade maior, ele não consegue atravessar o osso. Então, isso proporciona a criação de imagens para diagnóstico de fraturas, por exemplo. Olha nessa figurinha aí. Nós temos aí um raio-x aí da clavícula, né? Então, os raios-x são uma forma de radiação ionizante, uma vez que podem causar danos ao código genético das células. É por esse motivo também que a radiação X, né, ela é utilizada em sessões de radioterapia para mudar o código genético das moléculas. E, embora seja perigoso, né, como é muito rápido de tirar um raio-x, isso aí não tem problema. A gente pode tirar 100 mil raios-x na nossa vida para que não provoque nenhum dano às nossas células, né? E por fim aí nós temos os raios gama, né, que são uma forma de radiação eletromagnética de alta frequência. A frequência deles é extremamente alta, os mais altos que tem aí, entre 10 elevado a 19 Hz e 10 elevado a 24 Hz, né? Ou seja, a frequência é muito, muito alta. E geralmente são produzidos pelo decaimento nuclear de elementos radioativos ou pela aniquilação entre pares de partículas e antipartículas, ou ainda em fenômenos astronômicos de grandes proporções, como no surgimento de novas e supernovas, naquelas estrelas lá, colisões de estrelas e também através das erupções solares. E a radiação gama, ela vai gerar, ela transporta uma enorme quantidade de energia e ela é capaz de atravessar obstáculos como paredes de concreto com relativa facilidade, isso porque ela tem uma frequência muito alta. Além disso, é uma radiação altamente ionizante e ela é capaz de causar danos irreversíveis a diversos tecidos, né? Nossos tecidos do corpo humano. Agora, apesar de seus perigos, a radiação gama é largamente usada na medicina nuclear para o tratamento do câncer e também em cirurgias complexas, né? Principalmente na remoção de tumores intracranianos. Aí nós temos aí um exemplo das radiações eletromagnéticas, né? Começando aí pelas ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, o raio-x, e olha lá os raios gama, lá como é que o comprimento de onda é bem pequenininho, o que acarreta aí a uma frequência extremamente alta. Certinho? Muito bem, pessoal. Encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!